Minha cunhada, agora muda e acamada, foi confiada aos meus cuidados pelos meus sogros, que decidiram tirar férias no Havaí. Pouco antes de partirem, meu marido Júlio deixou claro que cuidar dela era minha responsabilidade, enfatizando que eu não deveria relaxar. Assim que Júlio e seus pais partiram para as férias, minha cunhada surpreendentemente sentou-se e sugeriu que fossemos também. Meu nome é Elisa, e aos 29 anos, abandonei meu sonho adolescente de me tornar uma estrela pop, percebendo sua natureza efêmera. Acabei nos meus 20 e tantos anos namorando Júlio, que conheci através de um amigo, em grande parte devido ao desejo persistente de minha mãe de ter um neto. Júlio, apesar de já ter aspirado a entrar na indústria do entretenimento, agora trabalhava em uma prestigiada empresa de comércio no centro da cidade. Depois da faculdade, trabalhei em um banco até me casar, momento em que abandonei meu emprego. Durante uma visita à casa dos pais de Júlio, soube de sua irmã mais nova, Laura, que, quando criança, havia contraído encefalite a partir de uma gripe, deixando-a muda e acamada devido a danos cerebrais. A mãe de Laura havia sido a principal cuidadora dela, mas, surpreendentemente, Laura e eu nos demos bem, nos comunicando por meio da linguagem de sinais. Com o tempo, aprendi a linguagem de sinais naturalmente, e nosso vínculo se fortaleceu. Apesar disso, minha sogra, que era bastante diferente de Laura, era consistentemente sarcástica e crítica comigo. Júlio e eu morávamos em condomínio a cerca de 30 minutos de distância, mas minha sogra apareceu ocasionalmente sem avisar, implicando e dando instruções tradicionais, como manter os sapatos de Júlio limpos e dobrar a roupa de maneira impecável. Ela se referia a Júlio como Julinho e insistia em práticas ultrapassadas, como não ir para a cama antes dele, independentemente de quão tarde ele chegasse em casa. Durante nosso namoro e no início do casamento, Júlio sempre foi gentil e nunca discordou de mim, apesar da influência de sua mãe. No início, Júlio era incrivelmente atencioso. Se eu mencionasse que estava me sentindo mal e sugerisse jantarmos fora, ele concordava prontamente. Da mesma forma, se eu demonstrasse interesse em uma bolsa de grife, ela comprava para mim no mês seguinte. No entanto, cerca de um ano após o nosso casamento, Júlio começou a mudar, ou talvez tenha voltado ao que era antes. Ele começou a chegar tarde do trabalho consistentemente, cheirando álcool. Nos fins de semana, Júlio alegava ter responsabilidades de trabalho crescentes, o que deixava muito ocupado para passar tempo em família. Estranhamente, mesmo durante as visitas à casa dos pais dele, ele recusava-se eu me oferecesse para ir com ele. Frustrada, decidi confrontá-lo sobre a crescente distância entre nós. Júlio, você está tão distante ultimamente. Parece que você é uma pessoa completamente diferente, eu expressei. Júlio olhou para mim brevemente antes de desprezar minhas preocupações. Isso não é verdade. Você está exagerando, ele respondeu. Inconformada, apontei que ele quase não falava mais comigo. Ele me mandou parar de insistir e saiu, encerrando a conversa abruptamente. Num domingo, Júlia me surpreendeu anunciando que estava indo para a casa da mãe. Isso foi uma mudança em relação à sua recusa habitual de me acompanhar nessas visitas. Animada, ofereci-me para ir junto, expressando o desejo de ver Laura também. A reação de Júlio foi mista, e ele comentou sobre nossa aparente amizade próxima, apesar de seu leve desagrado. Eu nos levei até a casa da família de Júlio. No caminho, paramos em uma padaria para comprar doces como presente. A mãe de Júlio, que normalmente me olhava com desdém, iluminou-se ao receber os doces. Quando chegamos, ela nos cumprimentou com uma carranca, como se estivesse insatisfeita em me ver. Indiferente, entreguei-lhe os doces, e sua expressão mudou como a de uma criança recebendo um brinquedo querido. Curiosa sobre o pai de Júlio, perguntei sobre ele, descobrindo que ele estava fora, em uma reunião. A mãe de Júlio perguntou se precisava de algo, ao que respondi que não, apenas tinha algo em mente. Ela respondeu que não havia ouvido nada sobre isso de Júlio. O que está acontecendo? Você tinha algo para dizer ao seu pai? Perguntei a Júlio. Ele retrucou, isso não é da sua conta. O que você quer dizer com isso? Somos um casal, não somos, insisti. Você pode parar de me encher o saco, e a mãe dele interveio. Exatamente, se Júlio não quer te contar algo, você não deveria ficar bisbilhotando. Reconhecendo a inutilidade de argumentar, escolhi não responder. Nesse momento, a irmã de Júlio apareceu. Júlio, você está aqui, disse ela. Júlio aproveitou a oportunidade, dizendo, Mana, você chegou na hora certa, tenho algo para discutir. Ela perguntou, o que é? Júlio propôs, eu posso tirar umas férias longas no mês que vem, estava pensando em uma viagem em família para o Havaí. E você, irmãzinha, quer ir?
Ela respondeu, vou passar, não tenho passaporte. Fiquei surpresa. Júlio, normalmente ocupado com trabalho, estava sugerindo uma viagem ao Havaí. Preocupada, perguntei, Júlio, está tudo bem com seu trabalho? Sua mãe pareceu contrariada com minha interferência e disse, você não deveria se intrometer nas decisões que Júlio tomou, você é muito curiosa, não é? Então, a mãe de Júlio revelou o verdadeiro motivo da reunião. Eu deveria cuidar de Laura durante suas férias. Embora momentaneamente surpresa, percebi que ficar com Laura era mais atraente do que ir para o Havaí com minha sogra. Concordei em cuidar de Laura, mas questionei por que eles precisavam me levar até lá para tal discussão. Júlio explicou que esperava resistência e queria que sua mãe me convencesse à força, se necessário. Chocada, saí da sala e fui para o quarto de Laura. Ela ficou encantada em me ver e perguntou como eu estava. Quando expliquei que Júlio me pediu para vir à casa dos pais deles, Laura comentou sobre a mudança de comportamento de Júlio. Ela sugeriu que eu ficasse, e tivemos um ótimo tempo conversando. 1 hora depois, Júlio veio me buscar e voltamos para casa. Laura me deu uma piscadela sutil, sugerindo uma verdade chocante e um plano ainda mais surpreendente. 1 mês depois, no dia da viagem ao Havaí, Júlio e eu fomos para a casa dos pais dele. Apesar de não ir para o Havaí, levei malas para ficar com Laura por 1 semana. Quando a hora da partida se aproximava, a família insistiu que cuidar de Laura era minha responsabilidade, e minha sogra acrescentou, por favor, se dê bem com Laura, é melhor você ficar aqui, não é? Se algo acontecer com Laura, a culpa é toda sua. Impassível, voltei para o quarto de Laura. Naquele momento, Laura saltou energicamente e gritou, vamos lá, vamos sair. Isso ecoou uma conversa recente, onde Laura revelou que podia andar e conversar, um segredo que guardava desde o ano passado. Por que você escondeu isso do resto da família? Perguntei. Laura começou a contar uma história inesperada, dizendo, na verdade, meu pai e minha mãe são ambos casados novamente. Eu sou filha do meu pai com casamento anterior, e minha irmã e meu irmão são do lado da minha mãe. Surpresa com essa revelação e considerando a frieza habitual de minha sogra em relação a Laura, não pude deixar de pensar. Eu imaginei, é isso mesmo? Laura confirmou, sim, minha mãe me odeia e eu não queria falar com ela, então fingi que não podia. Curiosa sobre o conhecimento de seu pai, perguntei, e seu pai? Laura explicou, papai sabe de tudo, ele sempre está do meu lado. Compreendendo a situação, disse, entendi. Por isso, sobre essa viagem ao Havaí, estou pensando que devemos ir também perplexa. Perguntei, o que você quer dizer? Laura explicou, quero dizer que estou planejando ir para o Havaí no mesmo dia que você. Vamos até ficar no mesmo resort que eles. Sua proposta me pegou completamente desprevenida e respondi, eu adoraria ir ao Havaí com você, Laura, mas você tem passaporte? Confiante, Laura revelou, claro, secretamente tirei meu passaporte no mês passado, e não se preocupe com as despesas, meu pai está cobrindo nossas passagens e o resort, incluindo a sua. Empolgada com essa reviravolta inesperada, eu disse, entendi, estou realmente ansiosa por isso. E foi assim que acabamos no aeroporto, Laura e eu chegando ao Havaí de manhã cedo. Meu sogro, que sempre foi solidário, estava lá para nos ver partir. Agradecida, eu disse, obrigada, sogro. Eu me sinto culpada por todas as passagens de avião e taxas do resort que você cobriu. Ele me tranquilizou, dizendo, não se preocupe, desde que vocês duas se divirtam e fiquem felizes. Após o desembarque, pegamos um táxi do aeroporto e fizemos o check-in no Hotel Resort. Laura e eu estávamos dividindo um quarto, e enquanto nos acomodávamos, eu mencionei a Laura, seu pai parece bem viajado. Laura compartilhou, sim, ele já fez várias viagens internacionais a negócios, até já esteve no Havaí algumas vezes. Planejando uma surpresa para Júlio e a família, eu disse, então, qual é o plano? Acho que minha mãe e todos vão jantar no restaurante aqui esta noite. Estou pensando em surpreendê-los. Animada com a ideia, respondi, parece divertido. Estou empolgada. Devemos descansar um pouco para nos recuperarmos. Laura concordou, parece uma boa ideia. Incapazes de dormir no avião, tomamos banho, nos deitamos e rapidamente adormecemos. Acordamos no final da tarde. Laura já estava acordada e começando a se maquiar. Pedindo desculpas por dormir tanto, eu a tranquilizei. Não se preocupe, acabei de acordar também. Tivemos um ótimo sono, não foi? Estamos totalmente recarregadas e prontas para o combate.
Por volta das 19 horas, sugere, vou verificar o restaurante. Enquanto procurava Júlio e seu grupo, os encontrei jantando alegremente nas sombras perto da entrada. Indo mais fundo no restaurante, avistei uma jovem que eu não reconhecia. Isso me deixou intrigada, pois não havia tal mulher quando eles saíram da casa dos pais de Júlio. Esforçando-me para ouvir, pude ouvir intermitentemente as vozes de Júlio e minha sogra. Estou feliz que não é aquela mulher hoje. Sim, realmente tirei a sorte grande ao me livrar dela. Ela contaminou minha família. Repetidamente, ouvi, se ao menos tivéssemos uma filha elegante como ela desde o início. Quero me divorciar dela e começar de novo. Tente encontrar um motivo para o divórcio e extrair uma boa pensão dessa mulher. Mesmo sem motivo, não tem problema. Posso inventar quantos eu quiser. Ela é tão ruim que quero jogá-la no lixo. Quero ver meu neto de vocês dois. Minha sogra sorria para a mulher de uma maneira que nunca havia sorrido para mim. Eu estava tomada pelo desejo de avançar e ver o rosto da mulher, mas me contive. Voltei para o meu quarto e disse a Laura, demorei um pouco, desculpa, vi algo chocante. Júlio trouxe uma mulher que eu nunca vi antes. O quê? Laura estava prestes a gritar. Júlio e minha sogra estavam me difamando o tempo todo, e Júlio até disse que iria encontrar um motivo para se divorciar de mim. Eu disse, isso é terrível. Laura respondeu surpresa. Júlio me chamou de um mau negócio, mas ao vê-lo com outra mulher, me senti aliviada. Agora eu posso me divorciar dele de uma vez. Isso é bom. Vamos fazer nossa entrada então, Laura disse confiante. Laura e eu fomos em direção ao salão do restaurante. Quando entramos, pedimos para sentar perto da mesa de Júlio e conseguimos um lugar bem próximo a eles. Eles não notaram nossa chegada. Como estávamos perto, podíamos ouvir sua conversa, que ainda estava cheia de comentários depreciativos sobre mim. Fiquei pasma e acabei dando um sorriso amargo, surpresa com como eles poderiam falar mal de mim indefinidamente. Ao ver meu rosto, Laura sentiu com um sorriso, um sinal para começarmos nosso contra-ataque. Levantei-me do meu assento, caminhei até Júlio e gritei, vocês estão se divertindo? Nunca vou esquecer o olhar no rosto de Júlio e da minha sogra naquele momento. Suas bocas caíram e os olhos se arregalaram, eles congelaram por alguns segundos. Depois de alguns segundos, minha sogra finalmente falou, por que você está aqui? E como Laura está aqui sem uma cadeira de rodas? Ao ouvir suas palavras, Laura se levantou, deu um sorriso à minha sogra e disse, eu não preciso de cadeira de rodas. Graças a Deus, meu corpo e minha fala voltaram ao normal. Devo ter causado bastante incômodo por muito tempo. Laura, quando você recuperou sua habilidade de falar? Minha sogra perguntou perplexa. Eu me pergunto quando foi, talvez no ano passado. Laura disse, então por que escondeu isso até agora? Porque era melhor que vocês continuassem acreditando que eu não podia falar. Laura afirmou. Você e Júlio estavam falando mal de mim mais cedo, não estavam? Eu perguntei. O rosto da minha sogra empalideceu instantaneamente. O que você quer dizer? Ela perguntou. Não estávamos dizendo nada de ruim sobre você, Elisa, retrucou Júlio. Isso não vai funcionar. Eu gravei tudo no meu celular. Querem que eu reproduza agora? Contra-ataquei. Minha sogra ficou em silêncio, mas Júlio se levantou. Elisa, você me causou problemas esse tempo todo e agora está fazendo essas alegações absurdas. Ele latiu. Júlio era o único fazendo alegações absurdas, então retaliei. Assim que voltarmos para casa, entrarei em contato com meu advogado para iniciar nosso processo de divórcio. Você não pode negar o fato de que está de férias no exterior com outra mulher. Além disso, você descreveu estar comigo como ter tirado um bilhete de loteria em branco. Então, espero que você demonstre sinceridade pagando uma boa compensação por esse comentário, declarei. Com minhas palavras, minha sogra pareceu reconhecer sua derrota e sua atitude mudou abruptamente. Elisa querida, eu realmente gosto de você. Por favor, tente se dar bem com Júlio. Essa mulher não está envolvida com ele, ela implorou. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Já que sou um bilhete de loteria em branco, não posso viver com Júlio. Por favor, aproveitem seu tempo com essa mulher. Ai, talvez eu também busque uma compensação dela. Não é emocionante? Sorri com ironia. A mulher em questão ficou pálida e começou a tremer ao ouvir minhas palavras. Impassível com os olhares do público, Júlio implorou. Elisa, eu te imploro, não faça disso um grande problema. Minha empresa tem regras rígidas sobre isso, suplicou. O que foi? Você não parece nem um pouco arrependido, respondi.
Júlio parecia surpreso, então tentou de novo. Elisa, eu te imploro, me perdoe. Se minha empresa descobrir, vou perder o emprego, confessou. Embora o seu lugar agora pareça melhor, eu nunca vou te perdoar. Você é casado e, mesmo assim, está aqui em uma viagem ao exterior com outra mulher, disse firmemente. Ao ouvir minhas palavras, minha sogra também ficou ao lado de Júlio, implorando, por favor, perdoe meu filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nesse momento, todos os outros clientes estavam nos observando, e o gerente do restaurante começou a se aproximar da nossa mesa. Ao ver isso, me levantei e disse, bem, Laura e eu vamos voltar para nosso quarto. Aproveitem suas férias no Havaí. Acho que as coisas vão ficar um pouco difíceis quando voltarem para casa. Ao ouvir isso, Júlio gritou em plenos pulmões, por favor, me perdoe. Eu não tenho como pagar nenhuma compensação. Com seu grito, o gerente do restaurante franziu a testa, instruiu algo ao membro da equipe, em seguida, disse algo educadamente a Júlio, que basicamente queria dizer que ele estava perturbando os outros clientes e precisava sair. No entanto, Júlio parecia não entender as palavras do gerente. Logo, 2 seguranças musculosos chegaram e arrastaram Júlio para fora. Júlio chorava e se debatia, mas não foi páreo para os 2 homens robustos. Minha sogra e a mulher estavam perplexas, incapazes de pronunciar uma palavra, enquanto Laura e eu também ficamos surpresas com a virada dos acontecimentos. Pensei que Júlio teve o que mereceu. Uma semana depois, Laura e eu voltamos para casa. Júlio foi rapidamente solto e parecia ter voltado para seu quarto. No entanto, soube mais tarde que ele estava em estado de choque desde que retornou e permaneceu recluso até o fim da viagem. No dia seguinte ao meu retorno, fui ao escritório de advocacia onde uma antiga amiga de faculdade trabalhava para solicitar o processo de divórcio. Infelizmente, minha amiga não estava presente, mas uma advogada foi designada para mim, e foi muito fácil conversar com ela. Consegui explicar tudo o que havia acontecido. Depois de ouvir minha história, ela me garantiu que o divórcio era possível, que eu poderia exigir pensão alimentícia e que ela investigaria a mulher que estava com Júlio no Havaí antes de determinar se eu poderia pedir pensão dela também. Um mês depois, a advogada me contatou e me informou que havia sido provado que Júlio estava namorando a outra mulher havia cerca de 6 meses, e que, portanto, seria possível exigir pensão dessa mulher também. Pedi à advogada, por favor, tire o máximo de pensão que puder de Júlio e da mulher. Ela sorriu e assentiu. 2 meses depois, eu estava oficialmente divorciada, e na minha conta bancária foi depositada a pensão dos 2. Murmurei ao ver o valor, e isso é o que se chama de karma por me chamar de bilhete de loteria em branco. 3 meses depois, Júlio e minha sogra apareceram repentinamente na minha casa. Apesar de terem se passado apenas 3 meses, eles haviam perdido muito peso e pareciam completamente acabados. Perguntei a eles, o que vocês querem? Não quero ver suas caras. Júlio respondeu com uma voz fraca, me desculpe, você poderia me emprestar algum dinheiro? Perdi meu emprego e a mulher foi embora. Eu não tenho nem dinheiro para comida. Minha sogra também falou em um sussurro. Eu também me divorciei do meu marido. Não tenho dinheiro. Por favor, eu te imploro, disse ela, em lágrimas. Respondi, que pena, não tenho absolutamente nenhuma obrigação de ajudá-los. Ei, mesmo que tivesse, jamais ajudaria vocês agora. Por favor, vão embora. Depois que eles saíram, joguei uma grande quantidade de sal grosso na entrada da minha casa para espantar as más energias.